Boa tarde, né, para todo mundo. A gente é do coletivo Zé Ninguém, de Goiânia. Somos 3 poetas independentes e a gente tenta circular a nossa poesia de maneira independente, tentar achar espaço mais fácil de divulgar a nossa poesia. Entre elas a gente faz o sarau, que é de poesia falada, que é uma forma mais rápida de entregar os nossos poemas. E a gente também faz o fanzine, que é um formato que a gente veio hoje para compartilhar com vocês como que a gente faz, de uma maneira bem rápida, mas a intenção disso é que possa facilitar que os trabalhos, poemas, ou o que quer que seja que queira se escrever, possa ser viabilizado sem ter custos astronômicos, financiamentos e etc. É a forma que a gente encontrou de facilitar que o nosso escrito circulasse de uma maneira menos capitalista, digamos assim. Esse evento ele faz parte do projeto que chama Vende-se um Sarau Itinerante. Ele é aprovado pela Lei de Incentivo Estadual Aldir Blanc e a gente vai percorrer o estado de Goiás, assim como esse encontro aqui em Pirenópolis, a gente vai realizar em outras cidades já realizamos no centro e outras cidades que não são no centro de Goiânia, tentando realmente conhecer vocês, o pessoal que escreve, que gosta de ler, que tem interesse por esse meio e estabelecer algum tipo de conexão entre si para a gente poder se fortalecer e dar um up na nossa própria literatura, naquilo que a gente escreve, né? Aí eu vou começar o fanzine. Esses aqui são os fanzines que a gente faz, inclusive se vocês quiserem fuçar, quiserem mexer, passar as páginas, o que me fascina assim, em relação ao fanzine é justamente ser um formato totalmente despretensioso, até efêmero às vezes. O assunto do zine ele pode ser uma coisa menor, não precisa ser um assunto tão pesado quanto um livro de poesia, que precisa ter uma carga ali de coisas, etc. O zine ele pode tratar de qualquer coisa, como um poema, pode ser uma gota d'água, se você quiser fazer um livrinho pequeno sobre uma gota, cabe dentro de um zine. Tem uns exemplos que eu acho muito bom, como tem esse aqui do Pio, mas esses que são de fotografia, ele tem toda uma temática que é para essa estética que ele se propõe. Esse aqui tem uma ideia de viagem, por exemplo. Então, eles são vários recortes, colagens, alguns poucos textos, por exemplo, mas ele se propõe até a sua própria estética, do começo ao fim, e ele é um universo fechado e singelo, pequeno. E ele pode ser feito, que é o que mais a gente defende, ele é feito a baixo custo. Por exemplo, os índices que a gente faz, que são esses aqui, bem pequenininhos, são 4 poemas, a gente faz uma folha de chamex mesmo, dobrada, né, ao meio, uma pequena capa não muito elaborada e a logo. E é uma forma da gente conseguir divulgar aqui já 4 poemas nossos, que tem uma temática, cada zine. 15 centavos, 10 centavos, uma xerox, a gente consegue fazer com papel de folha e não precisa ter toda essa elaboração, uma fação, uma revisão, uma diagramação toda. É justamente digamos, nessa abertura, nessa falta de consistência que o zine se entra, né? Ele, por ser esse formato efêmero e etc., que não se leva tanto a sério, vamos dizer assim, ele consegue ser... Você não precisa também se levar a sério demais naquele escrito, assim, sabe? Então eles se combinam e se juntam nesse rolê. Ele tem... O zine, ele tem uma ligação, talvez, acho que vocês conheçam mais, do cordel, por exemplo, né? Os livrinhos de cordel, eles não são fanzines, não tenho essa ideia, mas é um formato semelhante. São pessoas cordelistas, né, muito na voz, e para conseguir gravar isso numa coisa, a xilogravura, por exemplo, ou o carimbo, que é uma forma de baratear esse custo, e conseguir fazer que não fique só numa coisa muito... Por exemplo, como eu falei, a gente faz muito sarau, né? A poesia falada. E durante vamos dizer, eu falo algum poema, eu mostro o que eu faço, muita pessoa chega assim, mas como que eu faço para ter, como que eu faço para ler, eu quero ver alguma coisa sua. E como a gente está ainda nesse começo, não é todo mundo que tem um livro, então o zine, ele servia para isso. Então, tipo assim, é como se fosse até eu brinco que se fosse um cartão. O cartão do poeta seria o zine. Tipo assim, você quer conversar comigo, quer me conhecer, ter alguma coisa, tem aqui esse zine. Ele pode ser vendido, ou pode ser doado, pode ser dado, pode ser feito para alguém específico. Isso acontece muito, tipo assim, eu vou fazer um zine para tal pessoa, para dar de presente para ela, porque eu acho que tem a ver. E aí os poemas podem confluir nessa mesma temática e etc, né?
Uma coisa que é muito, que a gente fala muito também dos fanzines que a gente faz, é justamente essa particularidade de cada um, né? O que cada um tá querendo dizer. Esse aqui, por exemplo, da Helena, que é membro do coletivo, chama Nenhuma Ideia. E os poemas dele, por exemplo, são de tentar chegar num momento sem ideia para escrever, e não quer dizer que isso é o fim da poesia. Na verdade, pode ser material para se criar alguma coisa, como esse zine. Então, tipo, analisar esse pequeno projeto, esse pequeno processo, não estou conseguindo escrever hoje, o que eu vou fazer com isso? Eu vou escrever mesmo assim, sabe? Sem ideia ou não, eu vou tentar elaborar alguma coisa, talvez falar sobre essa falta de ideia, falar sobre essa busca de alguma ideia. Essas temáticas, elas cabem dentro do zine, às vezes, até mais do que um livro mesmo, assim, uma coisa mais completa, maior e etc, né? Um dos zines, assim, que a gente faz, eu vou mostrar esse formato aqui para vocês verem que pode ter uma variedade, ó. Por exemplo, esse aqui já é um mínimo, né? Ele é bem pequenininho, dobrado, são alguns desenhos, e ele tem uma folha chamex com um corte no meio, e é dobrado em quatro dobras. As letras são um pouco menores, né, nesse formato aqui, talvez não seja tão bom, mas dá para se entender o que é a história, o custo é baixo, a pessoa consegue imprimir a obra dela de uma maneira, não é exatamente o que ela poderia se achar como idealizada, como ela queria que aquilo fosse visto, mas também faz o que é necessário para essa arte, né, que ela circula, ela pode ir para a mão de alguém ou de outro, e etc. Por exemplo, o primeiro passo agora é falar um pouco sobre como que eu vou fazer o meu primeiro. Eu tenho uma ideia de um zine, eu resolvi fazer um zine sobre Pirinópolis, por exemplo. Uma das primeiras coisas que eu faço é primeiro escrever, né, ter os poemas, e em seguida eu faço o que eu chamo de boneca, que eu dobro, vamos dizer, o formato do zine seria 2 páginas assim. Aí eu faço essa dobradura, tento desenhar com papel mesmo, escrevo capa, escrevo atrás contra capa, aí aqui no meio eu falo, vai o poema tal, eu faço como se fosse um rascunho do que vai virar a coisa impressa. E aí depois disso que eu pego com colagens mesmo, por exemplo, esse aqui que eu mostrei, esse aqui, por exemplo, ele é feito todo em colagens, ele não é... A pessoa foi recorte de revista e fotografia, colocou fez a colagem numa folha de papel e simplesmente xerocou o zine e imprimiu com esse formatinho assim mais simplinho, mas muito bonitinho. Dá para ler os textos, é tudo recorte mesmo, não tem nada que foi tipo, não passou por uma edição, um computador, nada, foi tudo feito no manual. Inclusive o zine ele tem essa particularidade do manual, sabe? Quem escreve é quem faz, é quem vende, é quem entrega, então tem um contato muito mais direto do que chegar numa livraria, escolher um livro e levar para casa. Isso aqui é muito mais uma coisa afetiva, não é muito mais para o lado de venda, de comércio, da literatura, é um afetivo, é um pedaço daquilo que eu escrevo que eu vou dedicar para alguém, ou alguém que queira ler, ou alguém que eu goste, ou alguém que eu conheça, e assim essa coisa vai passando de pessoa para pessoa e vai se espalhando. Depois dessa boneca, basta fazer essa impressão rápida em Xerox e isso já tem um zine pronto. Esses aqui, todos eles foram feitos, por exemplo, dessa forma. Não foram em Xerox, mas todos eles foram feitos a partir desse mesmo esquema, desse mesmo rascunhinho, né? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o zine? Acho que vale a pena? Me ajuda isso aí. Vou mostrar um pouco do zine para vocês, dar uma folheada para ver como que é a diferença também de cada um. Tem alguns aqui, esse aqui eu já não sei, por exemplo, esses já são quadrinhos, ele tem uma história já maior, mas ainda assim se enquadra, porque ele tem esse formato assim mais efêmero mesmo. Ele não é para ser, ele pode ser guardado, colecionado como eu faço com os meus, que esses aqui são os meus, mas ele é uma coisa que você vai ler aqui na hora e pode ser que se perca, pode ser que não, e não tem problema. A ideia mesmo é repartir para frente. Na verdade ele é bem artesanal, né? Ele é bem artesanal. Inclusive, eu acredito, eu não sei se é bem assim, mas, por exemplo, ele surgiu na década de 60 para facilitar a impressão de alguns escritores, poetas, que são os chamados poetas marginais,
para viabilizar essas publicações. Então, na época, inclusive, era um mimeógrafo, muito mais do que a Xerox, por exemplo. Tem essa geração chamada geração do mimeógrafo, e essa geração compartilhava os seus escritos somente dessa forma. O Chacal, por exemplo, que tem esse livrinho, esse zine dele aqui, os primeiros livrinhos dele foram feitos dessa forma. Ele queria viabilizar, ele queria sair do país na época, ele fez um zine, imprimiu no mimeógrafo e vendeu para conseguir esse dinheiro e para, vamos dizer, financiar as outras obras dele e a coisa dele. Então eu acho que tem essa relação tanto de resistência, mas também tem muito mais a ver com a delicadeza mesmo, com a sinceridade ali, o assumir que falar que isso aqui não é um livro, é realmente um zine porque ele se encaixa nesse formato menor, mais singelo, mais fácil, mais barato, mais acessível, com potencial muito maior de circular do que um livro grandioso, com diversas páginas, com uma capa dura, que acaba que se torna muito mais caro, né? E tipo, a literatura ela não pode ficar nesse meio, né? Eu pensava que o zine era sempre aquele papel grande, sabe, que todo mundo escrevia junto. Assim. Sim. Então é interessante você mostrar isso, porque eu não tinha ideia que ele pudesse ser desse jeito. Tem várias formas de se falar, digamos, essa mesma palavra, zine. Por exemplo, eu já conheço gente que se vê algo assim e fala, isso não é, isso é. E a gente pensa mais numa coisa mais aberta. A gente entende que é uma publicação de baixo custo, que vai via baixo custo tanto para ser feita como para ser distribuída. Então ela se torna uma coisa muito mais fácil de chegar nas pessoas do que isso. Assim como a poesia falada, que é outra parte que a gente também faz. Falando os nossos poemas, gravando os nossos poemas, divulgando as nossas coisas, a gente consegue ter mais contato com quem está lendo, quem está ouvindo e quem está fazendo as coisas, do que se a gente tivesse essa relação que é até meio fria, né, do leitor sozinho, lendo o livro no quarto, sozinho, solitário. A gente, com essas duas formas, a gente acha que a gente coloca um pouco mais de calor nessa ideia, porque a gente traz justamente a pessoa que escreveu para ter o contato com quem vai ler ela. Porque é aquilo que eu disse. Geralmente o zine quem faz, quem escreve, é quem fez, é quem vende, é quem vai estar com esse trem na mão, é quem você vai achar. Então já elimina uma distância ali que existe entre o leitor e quem escreve muito, muito grande. Isso é uma diferença que é específica do fanzine. Pode-se ter em outros formatos de publicação literária, mas o fanzine ele veio com essa proposta, justamente para isso. Falar, tipo assim, o mercado ele se torna o mercado, infelizmente, né, que a gente vive, ele se torna cada vez mais competitivo e cada vez mais seletivo, e por isso acaba se tornando cada vez mais repetitivo também. Você acaba se vendo os mesmos nomes, as mesmas pessoas, os mesmos poemas. Então, com essa ideia do fanzine é justamente quebrar essa barreira que foi imposta sem a gente escolher ser dessa forma, né? Pode dar uma olhadinha nesse Pode. Chacal? Pode sim. Eu estudei com o Chacal. Esse aí é da peça dele, contando meio da história dele, uma peça. O Chacal, o Nicholas Baer, Ana Cristina César, que eram alguns escritores da década, agora eu não lembro muito, na geração de 60, todos eles têm essa ligação com o fanzine. O Nicholas Baer, que é de Brasília, ele tem um dele que chama Chá com Porrada, se eu não me engano, que foi um livro, um zine que até hoje ele é um marco da nossa literatura mesmo, porque da nossa literatura não só brasileira, mas do centro brasileiro ali, né? Que ele é de Cuiabá, mas mora em Brasília, fala sobre a Brasília que ele vive. E tudo tem essa relação com o fanzine, com o mimeógrafo, com a impressão rápida, com eu vou fazer porque se eu não fizer, ninguém faria por mim. E encontrar esse espaço dentro dessa publicação aparentemente simplória, mas que não é pequena, sabe? Ela tem um poder muito maior do que ser só uma folha, né? Ela tem um conteúdo muito maior do que isso. Tem muitos zines também, eles podem servir como um experimento para o próprio livro que se pretende fazer. Eu às vezes, em alguns zines, eu coloco alguns poemas
que eu vou reaproveitá-los, entre aspas, numa condição maior. Então, tipo assim, se eu quero ter alguma coisa rápida ali, que eu quero divulgar, quero mostrar o que eu tô escrevendo, etc., eu coloco num zine, imprimo, mas não quer dizer que ali morreu aquele poema. Ele pode ser, eu posso revê-lo em outro momento, adaptar ele em outro zine, transformar aquela história em outra coisa, que talvez daria um conteúdo poético muito maior, um inspirador muito maior. Então o zine ele também é ele é um resultado, mas ele é também uma criação. Ele faz parte dessa elaboração de chegar até uma coisa mais sólida, que talvez seria uma publicação livro mesmo, uma coisa mais concreta, que é feita para durar. Esses talvez sejam os dois opostos principais entre um fanzine e um livro. Que o livro ele é feito para durar, ele é feito para ficar, ele é feito para atravessar gerações, atravessar décadas e o livro continuar. O zine não, o contrário disso, na verdade. O zine ele é para ser efêmero, ele é para ser rápido, ele é para ser uma coisa que você vai ler e vai... Não quer dizer que não precisa guardar, que é óbvio, é uma publicação também, né? Mas ela não tem essa, como que eu posso dizer, essa ambição de se tornar uma coisa eterna. E é talvez por isso que se torne uma coisa tão mais próxima das pessoas, assim, né? Ter essa relação mais direta, assim, do que uma distância que o livro traz, assim, infelizmente. Você tem livro escrito? Eu tenho esses dois aqui. Esse aqui foi o primeiro que eu publiquei, que tem, inclusive, são vários poemas que vieram desses zines, assim. Tem sempre essa história que... Primeiro livro de alguém, você junta lá alguns poemas e faz meio uma coletânea. E esse aí é mais ou menos esse estilo. Tinha vários que estavam em zines. Esse aqui é o meu primeiro zine que eu fiz, foi em 2010. Ele é de xerox também, com recorte. Eu fiz uma colagem, não tinha nenhuma habilidade. E alguns poemas dele foram para aí. Esse aqui é, vamos dizer, o primeiro passo para esse livro. Que eu vou reelaborando o poema depois que ele é escrito. Inclusive no zine, quando eu mostro o poema para alguém, a pessoa fala, nossa, eu entendi X coisa. Isso me dá mais material desse poema, que poderia ser o fim dele se eu tivesse só publicado e deixado ele acontecer ali naquele espaço. Como ele vai sendo relido e vai se transformando e se adaptando, quando ele chega na posição de um livro, ele já está, digamos, mais robusto, ele já tem mais coisas do que só o poema ali escrito, né? Que não é pouco, mas ao mesmo tempo também ele traz outras coisas consigo, né? Ele traz o nome do autor, ele traz a pessoa que escreveu te entregando na sua mão. Tem toda essa relação mais, como eu disse, é quase uma gentileza mesmo o fanzine. Ele tem essa ideia de, tipo assim, eu escrevo e eu quero que as pessoas leiam e eu vou fazer o máximo para que isso seja fácil para elas encontrar o que eu leio, seja no papelzinho em xerox, seja no adesivo, seja no sarau falado, na poesia falada. Eu quero fazer o que eu escrevo chegar e eu não quero que a pessoa que queira ler tenha dificuldade de me encontrar dessa forma. Então o fanzine ele se enquadra nisso, que é tipo, eu não vou ter um livro por enquanto, então estou tentando viabilizar, estou pesquisando como que se faz um livro, por exemplo, mas eu quero ver minhas coisas, eu quero que as pessoas leiam, eu quero conversar sobre isso que eu estou fazendo, quero saber se isso tem uma valia ou que não tem também, que não precisa. E através do zine a gente acaba descobrindo isso. Eu acredito, né? Você tem alguma coisa para falar do zine, Helena? Desse aqui, eu acho que você falou bem, sim, mas acho que a articulação também, né? A possibilidade de ser lido com mais facilidade. O zine proporciona isso, assim, porque muitas vezes a escrita, a elaboração da escrita é muito solitária, né? E aí terminar o processo e manter isso engavetado também, parece que gera uma sensação de não conseguir se comunicar, né? Porque a palavra ela serve para se comunicar. E aí se a gente escreve e a gente não consegue mandar isso adiante, a gente falhou na missão, eu acho. Então, o zine possibilita esse lugar da comunicação com o público, né? Com quem quer ler, quem quer ser lido também. Eu acho que o principal. O William também. Eu acho que o William também tem um... E o zine também é interessante, porque diferente do livro, o livro necessita de um processo, de um tempo, né? Se eu escrevo uma coisa hoje, eu não consigo lançar um livro amanhã. Um zine eu consigo lançar hoje ainda. Então a gente pode unir aqui, cada um tem um poema, a gente faz um zine e amanhã esse zine está circulando. Então você consegue... Ele é mais dinâmico, né?
mais dinâmico, pode ser tanto mais efêmero, mas também não, né? A gente tem zine de 10 anos atrás. Sim. Eu guardo todos os zines que eu já peguei, eu guardo todos. Circula e é isso, né? Fica mais dinâmico, mais possível, né? Também. A gente chama zine, mas é um livrinho, é uma publicação de baixo custo, é um livro, assim. A gente tenta talvez diferenciar com essa palavra chamada zine, por exemplo, por conta dessas duas diferenças que eu acho muito importante, que é uma feita para durar e a outra é feita para chegar em alguém, para facilitar um caminho. Como, por exemplo, esse zine aqui, ele é só uma historinha dentro de um quadrado. E aí cada quadrado que a gente vai revelando, ele vai contando um outro pedaço da história. E no final ele também tem uma história inteira, assim, que você pode... Quando você começou a fazer zine, você começou com zine ou com fanzine? Com zine. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Só o chequinho. Zine é a derivação da palavra fanzine, que é de... Magazine. Hoje são as duas palavras, que é tipo quando você vai, vamos dizer... A origem seria, eu vi um filme e eu quero fazer uma história a partir desse filme. Aí se chama de uma ficção por fãs. Aí a forma como que era se feita era através de uma revista, e juntou essas duas palavras de fanfic com o magazine e se forma o fanzine. O zine seria um apelido. Eu considero meio assim, tipo, não vou muito na técnica de tentar definir isso e isso é aquilo. Assim. Por isso que eu falo às vezes com mais liberdade de falar, tipo, pra mim é um pequeno livro de baixo custo que facilita um caminho do escritor que às vezes é muito dificultado, quer ver o trabalho dele sendo lido, quer ver as pessoas conversando com ele sobre o que ele escreveu, que talvez isso, para muitos escritores, pode ser tipo, quando eu publicar um livro eu vou saber, quando eu divulgar isso eu vou saber. Então o fanzine ele elimina essa parte, não é que ele seja imediatista também demais, assim, não é aquela fobia de publicar-se, etc. Mas ele se propõe a ser isso, ele pode ter as suas adaptações, ele não é uma coisa fixa, por exemplo. Tem muitos fanzines, por exemplo, que eles seguem diferente dessa ideia nossa. Por exemplo, a gente publica um fanzine com um poema e é como se fosse um pequeno livro, digamos. Mas tem fanzine que são publicações mensais, tem um nome, e cada edição dele diferente, ele traz alguma coisa diferente, ele jamais... Alguns tem reportagens, são fanzines às vezes de entrevista. Esse aqui, por exemplo, o manual da autodestruição, ele foi lançado em 3 edições. Esse aqui é o 2, mas do manual da autodestruição 1, 2, 3, acho que até o 5, se eu não me engano. E todos eles têm desse aqui, por exemplo, todos eles seguem essa mesma proposta, assim, são quadrinhos, preto e branco, uns desenhos menos elaborados, assim, são mais simples mesmo, que essa ideia do zine. E aí ele sempre convida, eu acredito, eu não me lembro agora, mas eu acho que ele sempre convida alguns quadrinistas em cada edição. Então cada edição desse fanzine ele é feito por certos quadrinistas e ele se mantém assim. Nesse caso assim, a gente leva nesse efêmero, nessa parte assim, a gente não tem, por exemplo, um fanzine que a gente publica mensalmente e vamos adaptando o conteúdo. A gente vai pela publicação de um fanzine como se ele fosse um universo só dele mesmo, assim. Por exemplo, esse aqui que eu fiz, os poemas dele eu vou utilizar em outra coisa, mas eu não vou revisitar esse tema, talvez. Posso? Essa é talvez o legal, que é tipo, ele tem essa abertura para você decidir se não é isso, esse zine tá bom, eu fiz 10 cópias aqui, dei para quem eu queria, vou pro outro, ou senão, eu fiz 10 cópias desse zine, mas eu acho que tem muita coisa para eu falar sobre ele, eu vou fazer uma segunda edição dele, um capítulo 2, eu vou continuar essa história em outro formato, eu vou tentar fazer um zine, mas só que esse agora vai ter uma quantidade de página maior. Então tudo isso tem a possibilidade dentro desse formatinho mais simples, sabe? É pela simplicidade. Então, tipo assim, o que a gente tenta pregar, que eu talvez faça, para as pessoas fazerem, é que tipo, não tem um manual, não tem uma regra, não tem um formato, mas ao mesmo tempo é possível. Isso é um formato adaptado, é um formato antigo, por exemplo, você nunca parou desde que ele foi trazido à vida, a fanzine e o zine, mas hoje em dia a gente vê bastante assim, pessoas fazendo, esses zines aqui são de várias pessoas de vários lugares, de mesa, de publicação independente,
saraus que a gente vai e a gente encontra as pessoas fazendo zines. E é por esse motivo que essas pessoas estão com esses formatos, porque eles se vê que olha esse formato e fala assim, não, isso eu consigo fazer. Eu posso fazer isso na minha casa, não é tão complicado assim. E essa é a ideia que a gente tenta passar com essa oficina, que não é... Uma pergunta, né? Por exemplo, eu sempre tive a ideia do fanzine ser essa coisa da dobradura, e que tem textos pequenos, que passa uma mensagem rápida e enxuta e de forma mais descontraída, criativa. Mas esse livrinho que você mostrou, por exemplo, o que caracteriza eu dizer que ele é um fanzine? Eu diria que é uma revista em quadrinhos. Sim, é justamente isso. A gente tem isso é também um ponto de vista nosso, não é exatamente uma regra, entendeu? Porque realmente... Um cordel é um fanzine? Eu acho que depende do ponto de vista. Pra mim, o cordel então é o avô do fanzine. É o avô do fanzine. É o mesmo formato, sim. Em 3 folhinhas de papel. É que, por exemplo... Não existia nem impressora. Fazia estilogravura. Sim, é que hoje em dia a gente se questiona, esse formato que a gente tenta fazer é justamente para questionar isso. O que define o fanzine? É porque ele é xerox? Não é, porque eu tenho um fanzine que eu escrevi à mão. Ele não foi xerocado, então ele deixou de ser um fanzine. É essa a ideia que a gente tenta elaborar, que é tipo, a gente não precisa ficar se colocando dentro de coisas, isso é um isso é um isso. A gente poderia até inventar um nome que não fosse fanzine, para não brigar com essa coisa. Eu coloco, por exemplo, como publicação de custo baixo, por isso, porque tipo, um poeta iniciante, às vezes, que fica na correria de publicar a primeira coisa, ele vê o fanzine, ele tem um poema, ele tem um texto, e ele fala, não, mas o que eu escrevi não é um fanzine, então não posso porque não é. E a nossa ideia é justamente falar, não, pode sim. Se você tem um formato, ele tem que servir para você, não é você que tem que servir para ele, criar dentro daquele molde, etc. Se for interessante ou não, né? É colocar na mão de quem está fazendo essa decisão de tipo assim, dá para fazer alguma coisa com o que você está escrevendo agora que vai além de tentar publicar um livro, de correr atrás de um financiamento público. Dá para fazer alguma coisa com esse trabalho, né? Achei legal a colocação dela de questionar, né, se cordel é um zine. É zine. E acredito acredito que não, porque são escolas diferentes e os seus manifestos diferentes, né? A escola que nasceu o cordel veio de um lugar e ele não tinha nenhum tipo de ligação com o zine. Da mesma maneira que quem começou a produzir zine não tinha nenhum tipo de contato diretamente com os cordéis, né? Foram criações ou de próprios movimentos culturais e de ideias próprias daquele lugar, né? Então, acho que cordel, zine, sim. Mas eu acho engraçado justamente como esses dois formatos surgiram em lugares diferentes, de maneiras diferentes, e agora a gente, em 2022, a gente tenta... O que a gente faria, conhecendo tanto o cordel, quanto o fanzine, quanto as outras publicações, a gente agora, como poeta, o que a gente consegue fazer com isso, entendeu? Tipo, a gente consegue publicar um cordel agora e amanhã fazer um fanzine, entendeu? Talvez um cordelista ou alguém de americano do fanzine, ele nunca teria essa relação, ele não saberia, ele não teria o contato que tem dessas duas coisas. A gente, nesse mundo agora nesse momento X que a gente está, a gente tem a sorte de viver num mundo que já tem o cordel, que tem o zine, que tem esses vários formatos, e eles podem de alguma forma se transformar em outros que vão facilitar essa publicação. Inclusive, quando a gente estava colocando o nome dessa oficina de fanzine, eu estava com essa ideia de em vez de colocar o fanzine, falar, não, vamos falar sobre publicação de custo baixo, de como fazer um livro por conta própria, de trazer essa coisa e tal. Mas como a gente já colocava essas coisas nos nossos de zine, ficou como oficina de fanzine. Mas ainda assim, eu acho que essas publicações que eu estou mostrando aqui, elas têm muito mais a relação do independente do independente, é mais do independente do que exatamente do formato zine, entendeu? Tipo, esse aqui, por exemplo, ele não tem nenhuma palavra, ele não tem poema, não tem nada, e pode ser considerado não é um zine no caso, né? Mas é uma publicação de um artista visual que queria divulgar o trabalho dele, e ele fez esse livro, que também é xerocado, com as fotografias e alguns desenhos, para fazer, tipo assim... Sim, e talvez foi o formato também que queria essa possibilidade de ser preto e branco,
o papel talvez seja um papel melhor, mas é porque para ter segurar essa tinta, segurar esse negócio. Então eu acho que tem muito mais a ver, tipo assim, pegar o que tem guardado e tentar fazer dentro de alguma coisa, sabe? Tudo é possível nessas coisas gráficas, assim. Tem esse aqui, eu já acho que ele tem já mais a ideia, são poemas mais curtos mesmo, alguns longos, na verdade, mas a maioria é menorzinho, assim. Então eles têm eles têm um padrão? Tem, sim. Ainda tenta-se, boas deles eles seguem esse padrão. Mas eu acho que o que conecta talvez até conectaria os cordelistas de alguma forma, é esse caráter do independente, assim, do que eu vou fazer o meu, eu vou divulgar o meu trabalho, eu vou correr atrás das coisas com que eu faço, da forma que me viabilizar melhor e se torna mais fácil para mim, por exemplo, sabe? Então eu acho que tem essa ligação, nesse ponto, assim, ao meu ponto de vista também, assim. Para mim foi um grande estímulo, porque eu tenho muito trabalho, né? Não só de desenho, como de escrita. Você me estimulou muito com esse tipo, sabe assim? Poder, a gente falou assim, é mesmo, não é possível que eu vou ficar esperando a editora, o dinheiro, não sei o quê. De repente eu posso. A gente até já faz isso um pouco assim no Facebook, né? Que a gente acaba postando uma coisa que a gente gosta, que a gente gostaria que outras pessoas vissem. Sim. Mas agradeço, isso realmente me deu um estímulo muito gostoso. Que bom. A gente geralmente também a gente quer ver o nosso trabalho também da melhor forma possível, né? Tipo, a gente quer ver ele num lugar que tenha um desenho, uma visual, digamos assim, que agrada o que a gente quer, né? Então, tipo assim, o fanzine, ele não elimina a necessidade de um livro, de uma coisa boa, assim, aquela coisa. Mas ele também não pode ser, ele também supre ali uma necessidade, ele não compete, ele entra num lugar que eu pelo menos encaro como um lugar em aberto ainda, que é essa necessidade de alguém de viabilizar suas coisas versus esse caminho que às vezes é tão árduo, tão dificultoso até você chegar realmente na publicação do seu livro, na edição da sua peça de teatro, no seu filme, ou qualquer coisa que seja. Não é um desvio, né? É um caminho que só ele está traçando ali, que é o fanzine. Isso, justamente. Você está, no caso, defendendo um pouco mais o zine como uma publicação de baixo custo. Baixo custo. Então, vocês como coletivo já fluíram como também rompendo, além do zine, por exemplo, em lambi-lambi, sticker, talvez papel de pão dobrado em algum canto, porque não deixa também de ser uma produção de baixo custo e que rompe outras barreiras, além de uma publicação que lembra um quadrinho, algo do tipo uma zine, né, uma revistinha. Com certeza, com certeza. A gente fez alguns lambis, mas assim, a possibilidade, por exemplo, a possibilidade é infinita de você pegar algumas coisas assim e nessa ideia da viabilização sem um custo muito grande, tem muita coisa que dá para ser feita. Eu já vi fanzines, entre aspas, por exemplo, no papel do pão mesmo, da pessoa comprar esse papel, imprimir, para o saco onde ficava o poema é o próprio poema, digamos assim. Então tem várias formas sim de fazer. Eu já vi gente que fazia à mão, porque não tinha como viabilizar o custo de uma xerox. A pessoa, não, eu vou fazer à mão, vou escrever os meus zines aqui eu mesmo. Já vi pessoas que fazem, por exemplo, por carimbo, de fazer isso mais para coisa visual, não para texto, mas uma borracha que você pega e faz um cortezinho nela, ela já vira um carimbo que pode ser reproduzido inúmeras vezes. A própria xilogravura, isso também, mas já exige uma habilidade maior da pessoa, né? Mas ela também se viabiliza nessas coisas, porque ela pode ser replicada várias vezes sem perder uma qualidade. Então, os espaços realmente tem vários, assim. A nossa intenção é explorar cada vez mais. Como a gente veio, assim, teve o contato primeiro com o zine, acaba que a gente chegou nele primeiro e teve essa ideia. A gente falou assim, não, cara, vamos tentar espalhar isso para mais pessoas, porque talvez elas tenham essa mesma coisa que a gente tinha, que era uma necessidade de passar isso para frente, mas ficar nessa idealização de uma coisa perfeita que vai um dia sim acontecerá, o livro que você quis publicar acontecerá, mas até lá dá para se fazer coisas nesse meio tempo, como até o lambi, o sticker, adesivo,
Tem vários formatos, mas a internet também, o Instagram, o Facebook, o YouTube, vídeo. Tem vários formatos que dá para fazer até chegar a esse formato que a gente, pelo menos eu gosto muito do livro, por exemplo, do livro mesmo, eu gosto muito. Mas até chegar lá, eu acho que eu não queria trilhar um caminho só na busca do livro. Eu falei, não, eu quero fazer, vamos fazendo outras coisas. A gente publica também de outros poetas, assim, galera que chega e fala assim, tem como você fazer um zine meu? Eu não tenho essa habilidade. A gente faz, pede poema, não, manda uns 4 poemas, a gente vai fazer assim, aí a gente manda pra pessoa pra dar uma olhada, a gente imprime. Então, tipo assim, a gente tenta, junto com a gente, nesses coisas, a gente sempre tenta trazer outras pessoas pra estar nessa ideia também de fanzine. A gente faz, manda pra pessoa, se ela quiser imprimir várias cópias, ela pode, se ela quiser só imprimir aquele, deixar pra gente distribuir, vender, a gente faz também. Então é trazer pessoas também para entender que não é uma coisa tão... Tem suas complicações, tem todas as suas adaptações, como tudo tem, mas não é tão grandioso e tão dificultoso como esperariam, né, em alguns casos. Tem uma coisa também, porque a poesia, ela parece um lugar muito erudito, né? Poeta, assim, parece uma coisa da elite, porque o acesso à escrita, à alfabetização não é tardinha no Brasil, então quando você tem os poetas clássicos, você tem pessoas que vêm da elite. E aí, claro, assim, o Brasil foi se alfabetizando, né? A gente teve ali com a Constituição de 88, com acesso à escola irrestrito, escola pública, de qualidade e tal. E as pessoas começaram a escrever, mas ainda o mercado da produção, da edição, ele ainda distanciava muito a poesia do cotidiano, desse lugar possível, assim. Então, acho que o fanzine também aproxima e faz ser Filmando, possível se dá uns ser zines poeta, nossos de presente aí pra você. um poeta possível, né? Um poeta que Eu vou parar agora. Vou uma encerrar agora. arte que não é uma arte exclusiva de nichos, assim, muito elitistas, né? Muito burgueses. Então, não é à toa também fanzine ganha muita São os zines força, nossos, vou deixar esse tá, presente pra você, tá? Sim. Oi, não entendi. A panfletagem também. Aqui pra você também, esse aqui é alguns poemas nossos nesse fanzine. Você entrega Ah, já na outra tava. pessoa, circula Beleza, de alguma obrigado. maneira, né? Mesmo que essa pessoa deixe no ponto de ônibus e esqueça para trás, em algum lugar tem uma circulação geográfica. Pessoal, a gente vai encerrar a oficina agora, a gente vai dar uma pausa de 5 minutinhos e aí em seguida a gente começa o sarau e aí a gente fala os nossos poemas e conversa melhor, num momento mais descontraído. E obrigado a todas aí pela participação, a todos. Eu quero te dar esse aqui de presente, ó, pode levar esses aqui. De nada. Eu vou dar esse. Se vocês tiverem também interesse em comprar os zines, eu tô distribuindo os zines já. Já distribuí todos já. Já distribuí todos os zines aí, Helena. Mas beleza. os zines estão à venda, o preço é praticamente o preço de custo, sabe? Para estar sem preço. Então, os livros também do Wallace.